Graça e paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus então. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou filho aqui dessa casa já faz mais de um ano. Sou esposo da Lara, que sempre senta nas últimas cadeiras, mas por coincidência está aqui na frente hoje, né, meu amor? Coincidência, né? Amém, querido? Desde já quero agradecer a minha oportunidade, porque não é pela minha estatura, mas eu acredito, querido, que eu sou o menor dessa casa. Essa casa aqui é uma casa muito privilegiada, porque aqui nós temos excelentes pastores, mestres, profetas, evangelistas, sem contar aqueles que ainda não têm um cargo, mas têm unção, autoridade e inteligência para exercê-lo um dia. Então, se eu estou aqui hoje, querido, eu quero agradecer a oportunidade aos apóstolos, agradecer primeiramente a Deus, porque num feriado desse, querido, numa quarta-feira, eu não sei se eu estaria na igreja, talvez eu estaria em qualquer outro lugar. Então, se eu estou aqui hoje, querido, ministrando a palavra para você, foi porque Deus teve misericórdia de mim um dia. Então, eu quero agradecer a Deus em nome de Jesus por estar aqui. Amém? Queria pedir em nome de Jesus, querido, que você possa abrir a Bíblia de vocês em João 17, versículo 21, por favor. Vai ser uma palavra que não é muito demorada, querido, uma palavra rápida, objetiva, porque eu sei que amanhã muitas pessoas trabalham, então eu não quero fadigar você com uma palavra extensiva, que vai cansar suas orelhas. Mas em nome de Jesus eu queria pedir um favor a você, dois favores na verdade. Primeiro, que você empreste os seus ouvidos, não ao Pedro, tá? E que você tenha paciência de mim, querido, porque se por acaso eu falhar, se por acaso eu gaguejar, se eu errar uma palavra, se eu travar, pode ter certeza que foi o Pedro, querido, foi a carne do Pedro. Mas se em algum momento o seu coração foi tocado por essa palavra, por essa ministração, pode ter certeza que também não fui eu, mas foi o Espírito Santo de Deus, amém? E queria pedir também para os irmãos deixarem a Bíblia de vocês abertas. Sei que a palavra ela fica aqui no nosso banner, mas em nome de Jesus vamos manter a Bíblia aberta para a gente acompanhar, amém? Em João 17, versículo 21, querido, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, amém? Feche seus olhos um minutinho. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu estou aqui, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, reunidos no teu santo nome, Senhor. Pai querido, da mesma forma, Senhor, que essa palavra impactou meu coração, meu Pai, que ela possa impactar o coração dos teus filhos também, meu Pai. Que, Pai querido, sejamos todos ministrados, meu Pai, eu também me incluo nesse grupo, Senhor. Pai querido, eu sou um homem, meu Pai, de lábios impuros, Senhor, mas que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor possa me usar essa noite, e que os teus filhos, meu Pai, possam receber essa palavra que vem dos céus. E é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Querido, eu queria muito falar do versículo 21, porque é um versículo que revela um desejo profundo no coração de Deus, mas eu não consigo falar do versículo 21 sem antes contar o contexto dele. O capítulo 17, o contexto do capítulo 17, acontece um pouco antes de Jesus ser traído por Judas. Isso nós vamos ver no capítulo 18, e quando nós vemos no versículo 1, querido, pode colocar o versículo 1, por favor? Quando nós vemos o primeiro versículo, Jesus aqui, ele entende que chegou a hora dele ser traído, que chegou a hora dele fazer o que ele tinha que fazer. Então nesse momento ele reúne os seus discípulos para poder fazer uma oração, que mais tarde ficaria conhecido como a oração sacerdotal. Só que o que eu acho interessante é que Jesus, ele fala que ele vai ser, que a hora dele está perto de chegar, só que mesmo assim, ele tira um tempo para poder se relacionar com Deus, mostrando assim que a oração e a intercessão sempre foram pilares no ministério de Jesus. Isso nos mostra um ensinamento, querido. São as circunstâncias, os defeitos, os problemas que estão por vir, querido, sempre arranje tempo para poder se relacionar com Deus, assim como Jesus estava fazendo naquele momento. Isso entra em concordância com o versículo 3, querido. No versículo 3, Jesus, ele vai nos dar uma revelação poderosa, que muitas pessoas acreditam que para viver a vida eterna você precisa ou morrer ou esperar o dia do arrebatamento. Só que no versículo 3, querido, Jesus vai dizer que a vida eterna é essa, que a gente possa conhecer a Deus. Jesus está falando que a vida eterna não se baseia apenas num corpo glorificado, num corpo em que você não vai morrer, de que você será imortal, mas que a vida eterna é essa, um eterno relacionamento com o Pai, uma eterna vida de intimidade com o Pai.
Querido, você pode começar a exercer a vida eterna hoje, agora, se relacionando com Deus, buscando essa intimidade, que Jesus mesmo, querido, corria atrás disso. Quem crê, diga amém. O versículo 5, querido, é um versículo poderoso demais. No versículo 5, Jesus vai nos dar a certeza e a visão de quem Ele é de verdade. Se por acaso eu perguntasse para você, quem é Jesus para você, o que você iria falar? Talvez você iria falar que Jesus foi um menino que nasceu numa manjedoura, que nasceu em Belém, mas passou sua vida em Nazaré, que iniciou seu ministério curando pessoas e pregando a palavra de Deus. Talvez você vai falar que Jesus, Ele foi o cara que se entregou numa cruz pela redenção dos pecados. Você vai falar que Jesus foi um cara que ressuscitou ao terceiro dia. E querido, glória a Deus por isso, porque de fato essas coisas são verdades. Isso tudo é um fato sobre Jesus, mas não define quem Ele é no profundo, querido. Lá no capítulo 1 de João, João vai nos dar uma pista de quem Jesus é. Ele vai falar que no princípio havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sem Ele, se foi feito, se faria. E Jesus aqui vai confirmar isso no versículo 5. Pode colocar o versículo 5, por favor? No versículo 5, querido, se você quiser acompanhar, Jesus vai dizer assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Querido, antes que Jesus nascer numa manjedoura, Ele já tinha criado as montanhas. Antes de Jesus dar início ao seu ministério, já tinha criado os mares. Antes de Jesus se entregar numa cruz, Ele já tinha formado as estrelas. Antes de Jesus ressuscitar ao terceiro dia, Ele já tinha criado céu e terra. E antes dele ser o nosso Messias, Ele já era Deus. Ele já era Deus, querido. Antes disso tudo aqui existir, Ele já era. E Ele ainda vai ser. Em nome de Jesus, não vamos deixar a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento limitar a imagem de quem é Jesus, porque Ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Amém ou não amém? Ainda no versículo 5, Jesus, Ele vai pedir a Deus para que Ele possa retornar para aquela glória que Ele já tinha. E Ele de fato retorna a glória, porque hoje Ele habita à destra do Pai Todo-Poderoso. Amém ou não amém? Só que antes, querido, dele alcançar a glória, Ele tem que passar pela cruz. Antes de Jesus Cristo alcançar a glória, Ele tem que passar pela cruz. Querido, se Jesus, que era Jesus, orando a Deus, pedindo uma glória que já era dele, teve que passar pelo processo da cruz, que dirá eu e você? Ei, querido, eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como é que está o seu coração. Lá fora eu não sei das suas lutas, eu não sei das suas batalhas, mas eu tenho certeza de uma coisa, querido: se o deserto faz parte do seu processo, não pule as etapas. Não pule as etapas, porque o meu Jesus me mostrou que tudo existe um propósito. E se o seu propósito, querido, é sofrer agora, depois de amanhã, sofra, porque a glória é certeza, querido. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Do versículo 6 ao versículo 11, pode colocar o versículo 9 para mim, por favor? Do versículo 6 ao versículo 11, Jesus vai orar exclusivamente por seus discípulos. E nós vemos isso no versículo 9. Jesus vai orar exclusivamente por seus discípulos. Jesus, ele vai estar se sentindo muito realizado nesses versículos, porque ele realmente cumpriu aquilo que ele foi chamado para fazer, que era revelar Deus aos homens, que era revelar o reino de Deus aos homens. E ele só não fez isso, como ele também levantou 11 discípulos. Quantos discípulos? Quantos discípulos? 11 discípulos, para poder seguir com os planos de Deus. Ele ensinou seus discípulos, e os discípulos, eles aprenderam e botaram em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Só que sabe o que eu acho interessante e peculiar? É que nós descrevemos Jesus como o maior pregador que já existiu. Sim ou não? Sim ou não? O maior pregador que já existiu, querido. Só 11 discípulos? 11?
Número pequeno, querido. O natural seria que Jesus fosse rodeado de discípulos, rodeado de obreiros, rodeado de pessoas que irão ajudar Ele. Só que sabe por que Ele só escolhe 11? Porque para Jesus, querido, não importa a quantidade, importa a qualidade. Ei, querido, sabe o que tem lá fora hoje em dia? Sabe o que tem lá fora? São igrejas que tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 membros, enquanto Jesus só tinha 11. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus estava nos ensinando que a qualidade qualidade importa mais do que a quantidade. Talvez você entrou aqui hoje, querido, talvez você olhe para os lados e chateado por ver cadeiras vazias. Talvez você está pensando aqui, porque minha igreja não é igual a igreja de fulano, porque minha igreja não está cheia igual a igreja de ciclano. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui para poder escolher de ninguém, porque eu não tenho para isso. Só que se você está se sentindo, querido, realmente chateado por não estar numa igreja grande, querido, aí fora está cheio de igreja recebendo. Só que tem igrejas aí, querido, que está lotado de membros. Tem igrejas aí, querido, que tem pessoas vazando pelas paredes, vazando pelo teto, de tanta gente. Tem igrejas aí, querido, que você briga para conquistar um lugar para você sentar, mas a presença de Deus já, não está ali faz tempo. Quantidade, está cheio, tá? Quantidade. Ou você quer qualidade de verdade? Vai para o seu quarto, fecha a sua porta, e seu pai que está em secreto, querido, te recompensará. Querido, eu tenho certeza que um coração aquebrantado dentro de um quarto pode trazer mais avivamento para uma comunidade do que uma igreja lotada de gente, em que a presença de Deus já não está lá, há muito tempo, querido. Ei, querido, preze pela quantidade, é repreendido pela qualidade. Falei errado, perdão. Quem está entendendo, diga amém. Pode colocar o versículo 12, por favor. Aqui no 12, Jesus ele vai falar que ele está muito feliz, de novo se sentindo muito realizado, porque nenhum dos seus discípulos que Deus o entregou se perdeu, exceto um, que é descrito como o filho da perdição. E nós já entendemos que ali está falando sobre Judas Iscariote. Só que sabe o que eu acho engraçado? É que quando nós lemos e analisamos esse versículo, nele não soa um tom melancólico, não soa tristeza nas frases de Jesus. Só que o natural seria ao contrário, porque Jesus ele era carne que nem a gente, ele tinha sentimentos igual a gente. E que pessoa não ficaria triste, chateada, frustrada porque foi traída? Ele podia chatear, era direito dele. Ele podia ficar chateado por Judas ter traído ele por 30 moedas de prata. Querido, eu não sei você, mas eu já fui traído de graça, a pessoa nem recebeu. Eu fico chateado e Jesus também poderia ter ficado. Mas sabe por que Jesus não ficou chateado nisso? Sabe por quê? Porque ele tinha um segredo, um truque muito interessante, querido. Jesus conseguia enxergar a mão de Deus em tudo. Jesus conseguia enxergar o dedo de Deus em tudo que ele via. E aqui se comprova o que eu estou falando. Depois dele falar que Judas traiu ele, ele diz: para que as escrituras se cumprissem. Ei, querido, eu não sei como é que você entrou aqui essa noite. Eu não sei se você entrou aqui hoje chateado porque você foi traído, se você foi enganado, se alguém quebrou a sua confiança. Mas eu quero dizer para você, querido, que essas coisas vão acontecer. Tem momentos em que Deus vai levantar pessoas do seu lado para poder te derrubar, sabe para quê? Para mostrar que Ele é Deus na sua vida, querido. Tem momentos que as pessoas vão te apunhalar pelas costas, vão trair a sua confiança, e você vai pensar: ai meu Deus, por que isso está acontecendo? Ei, querido, deixa eu te contar uma coisa. Tem momentos que as pessoas vão se levantar para te fazer cair, mas sabe por que isso vai acontecer? Para Deus te pegar caído e te levantar. É para Ele mostrar para você que Ele é Deus. Então, querido, em nome de Jesus, se você entrou aqui com a mágoa no seu coração, triste, chateado, frustrado com o irmãozinho do lado porque ele te enganou, lembre o que Jesus fez, querido. Em tudo ele enxergou um plano divino. Em tudo ele enxergou que Deus estava no controle. E quando a gente começar a viver assim, querido, nada mais vai nos frustrar. Amém ou não amém?
Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Pode colocar o versículo 15 para mim, por favor? Querido, no versículo 14 e 16, Jesus, ele vai dizer que ele cumpriu o seu propósito aqui na terra. Ele apresentou o reino de Deus e Deus aos homens, só que os homens não aceitaram. E ele explica que foi porque os homens são do mundo e ele já não é mais do mundo. Só que entre o 14 e o 16, existe o 15. É sobre isso que eu quero falar, querido. Ali Jesus no 15, ele está falando, vai falar para os seus discípulos, vai orar a Deus, para alertar sobre as futuras perseguições. Muitos cristãos hoje em dia, querido, essa nova geração, e eu me incluo porque eu faço parte dessa geração, acha que não deve, não precisa e não merece passar por perseguições, só porque são declaradas como filhos de Deus. Só que isso é uma visão errada, querido. Esse é um evangelho errado, porque o nosso próprio Jesus disse que isso iria acontecer. Eu poderia muito bem pegar aqui, querido, o último versículo do capítulo 16, que diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas todo mundo, querido, todos aqui, igual o apóstolo, já estão careca de ler esse versículo já. Então eu não quero falar sobre isso, eu quero ir um pouco mais além, um pouco mais a fundo. Pode colocar para mim Atos 9, versículo 16, por favor? Querido, Atos capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 18. Nessa passagem aqui, querido, Paulo acaba de perder a sua visão, porque ele teve um encontro com Deus. Então Deus levanta um profeta chamado Ananias, para poder ir até você, ir até ele, e trazer a sua visão de volta. Só que no momento que Ananias recebe esse direcionamento de Deus, ele questiona Deus. Ele fala assim: Senhor, o senhor conhece a fama desse tal de Paulo? Só que Deus responde a Ananias e fala assim: Ananias, fique tranquilo, Paulo vai sentir na pele o que é sofrer por causa do meu nome. Opa, Paulo entendia. Paulo já começou a entender a partir dali que as perseguições estariam presentes no seu ministério, que as perseguições estariam presentes no evangelho que ele iria pregar. E dizendo isso, querido, futuramente quando ele ia escrever cartas aos seus filhos na fé, Timóteo, mas precisamente em 2 Timóteo 2, versículo 3, Paulo vai dizer assim: Timóteo, vem sofrer comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus. Ei, querido, Jesus nunca escondeu de Paulo, Paulo nunca escondeu de Timóteo, e não sou eu que vou esconder de você, querido. Talvez você pense que você não merece passar por perseguições. Isso nos torna fracos, querido. Não estar preparados nos torna fracos. Sabe qual é a nossa sorte? É que no Brasil hoje, querido, é liberado você propagar o seu evangelho, a sua fé cristã. Hoje no Brasil, querido, é liberado nós se reunimos aqui, querido, e falar do amor de Deus. Só que enquanto nós estamos aqui, existem países lá fora que estão sendo perseguidos, querido. Existem irmãos na fé que estão morrendo agora por causa do evangelho. Existem irmãos na fé que estão tendo as suas igrejas invadidas, as suas casas queimadas, suas famílias destruídas. Pai está vendo filho sendo morto, filho está vendo pai sendo morto, por causa do evangelho, querido. Enquanto eu e você estamos aqui, a igreja é livre. E Jesus sabia que isso iria acontecer. Jesus sabia que isso iria acontecer. Pode colocar de novo João 17,15, por favor. Você pode ler, querido, não estou inventando. Jesus naquele momento, quando ele estava orando, ele falava: Senhor, eu peço, meu Pai, mas eu não peço para que o Senhor livre ele, Senhor, das perseguições. Ah, Pai, eu peço para que você não livre ele, meu Pai, das aflições dessa vida. Eu não peço para que você livre eles das batalhas, das lutas, das guerras, Senhor. Ah, Pai, deixa eles passar por tudo isso, mas livra eles do mal, querido. Ah, vai chegar um tempo, querido, que a minha e a sua vida será colocada à prova de verdade. A minha e a sua vida será colocada na ponta da faca. Aceita ou não aceita, nega ou não nega, vive ou morre.
Ah, meu Deus. Oh, aleluia. Ultimamente, querido, eu tenho orado a Deus e pedido que Ele coloque muito amor nos nossos corações, no meu coração. Não só amor pelo próximo, querido, mas amor por Ele. A pessoa mais importante para mim hoje é a minha esposa. E, querido, de verdade, eu não sei se chegar o tempo de eu ter que ver a minha esposa morrer na minha frente por causa do Evangelho, querido, eu não sei se eu vou estar pronto. E não é vergonha admitir isso. Não é vergonha admitir uma fraqueza. Então, querido, quando você for orar, peça mais amor a Deus. Porque a palavra já diz que aquele que ama mais o filho, aquele que ama mais o pai, não é digno de mim. Ah, querido, as coisas vão apertar. O calo, querido, vão apertar o seu calo no futuro. As coisas vão ficar cada vez mais difíceis, e isso é uma realidade que nós temos que começar a nos preparar. Mas quando eu penso, querido, quando eu penso que as coisas vão ficar difíceis, eu lembro do que Paulo falava à igreja de Colossenses. Ele chegava na igreja de Colossenses e falava assim: ei, tá difícil? Tá, eu sei que tá difícil, tá complicado as coisas, eu sei, é muita pressão, mas fica tranquilo. Eu tenho um mistério para revelar para vocês, que Cristo Jesus é a esperança da glória de Deus. Oh, aleluia! Oh, Deus. Pergunta o irmão que está do seu lado aí, está entendendo? Pergunta para ele, está entendendo? Responde agora de volta, estou tentando. Ah, Jesus, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Versículo 19, por favor. No versículo 19 existem algumas interpretações. Algumas interpretações apontam que Jesus estava falando do seu sacrifício, do sacrifício que Ele iria fazer. E nós conseguimos ter a certeza disso quando Ele diz que: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E como nesse livro o próprio Jesus falou, Ele é a verdade. Mas eu queria dar uma ênfase nesse sacrifício. Todos nós sabemos que antigamente, no Antigo Testamento, os sacerdotes, as pessoas usavam animais para poder fazer a expiação do pecado. E os sacerdotes eram a pessoa responsável para poder fazer esse ato do sacrifício. Só que, por que o sacrifício de Jesus foi algo tão único e definitivo? Foi porque, querido, Jesus, Ele era o sacerdote, era Ele que iria realizar o ato do sacrifício. Só que, diferente dos antigos, Ele não usava cabra, Ele não usava ovelha, Ele não usou pássaro. Querido, sabe por que o sacrifício de Jesus foi algo tão precioso e poderoso? Foi porque nunca um homem tinha sido sacrifício e sacerdote ao mesmo tempo. Ei, querido, se o meu Deus não tivesse descido daquela glória para poder se sacrificar por mim, por você, eu não estaria hoje segurando esse microfone. Você não estaria sentado nessa cadeira me escutando. Aleluia. Repita comigo: obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Aleluia. Pode colocar o 20 para mim, por favor? O 20. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Querido, versículo 20. Do versículo 1 ao versículo 19, Jesus vai orar a Deus e também vai orar por seus discípulos. Só que no 20, querido, Ele não ora pelos seus discípulos. No 20 Ele vai orar por outras pessoas. Faz assim, dedinho pro alto. Faz isso, bora, crente. Faz assim agora. Naquele momento, querido, depois de orar pelos seus discípulos, Ele fala assim: ah, Senhor, eu não oro só por esses que estão aqui, Pai, mas por pessoas, Senhor, que não vão viver, não vão
vão me ver, não vão me tocar, mas em tuas palavras vão crer em mim, Senhor. Ah, Jesus. Ele estava orando por pessoas que ele sabia que no futuro ia fazer biquinho, ia murmurar, mas ele falou: ah, Senhor, não quero orar só por esses que estão ao meu lado, mas por aqueles que ainda vão nascer, Jesus. Oh, Deus. Digo obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua paciência. Aleluia. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus, querido. Ah, Jesus, obrigado, meu Pai. O Senhor está ensinando, meu Pai, inclusive a mim. Pode colocar o 21, por favor? E agora, querida, a gente chega no versículo 21. Lembra quando eu disse no começo que no versículo 21, Jesus escondia um desejo em seu coração? E o desejo, querido, de Jesus era que nós fôssemos um, querido. Fosse que a gente pudesse viver, querido, em unidade, em comunhão, um para com os outros. Mas não para por aí. O desejo de Jesus é muito maior do que a gente ser um entre nós. Desde do princípio, desde Gênesis, desde a criação, o ser humano ele foi criado para que pudesse andar em comunhão com Deus, viver ao lado de Deus face a face. Só que por causa do pecado, a gente perdeu esse lindo privilégio, querido. Mas depois que Jesus se entregou por nós naquela cruz, nós recebemos de novo, querido, o direito de estar declarados certos diante de Deus. Então ali, querido, eu já encerro já, não vou prolongar vocês. Ali naquele momento, Jesus não queria só que a gente fosse um, não só irmãos, mas que a gente também, querido, fosse um com Ele. Criação, criatura, junto ao Criador novamente, em eterna comunhão, querido. Ei, que a gente, querido, em nome de Jesus, possa sair daqui hoje, cheios da presença de Deus, em eterna comunhão, não um com o outro, mas também com o Pai, que a gente possa ser um, assim como Ele queria. Era um desejo dele que a gente fosse um, querido. E quem sou eu, quem é você para não realizar o desejo do meu Jesus? Se coloque de pé em nome de Jesus, querido. Querido, no capítulo 17 inteiro, a gente não lê inteiro, mas por partes, nós conseguimos entender uma coisa: de que Jesus, desde o versículo 1 ele já falava, ele já sabia que a hora dele estava próxima. Só que nesse momento, querido, Jesus ele podia orar por qualquer outra coisa. Jesus ele podia orar por qualquer outra coisa. Ele podia orar por você mesmo. Ele tinha esse direito. Só que em vez dele orar pelos seus próprios interesses, ele orou por mim e por você. Sabe o que a gente aprende, querido, com o capítulo 17? É que não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o próximo, querido. O meu Jesus estava mostrando que naquele momento ele sabia o que iria acontecer com ele. Naquele momento ele sabia que ele iria sofrer, mas ele falava: ah, Pai, eu vou sofrer, eu vou, mas eu quero orar pelos meus. Ah, Pai, não é sobre mim, é sobre aqueles que você me prometeu. Ah, Espírito Santo de Deus, querido, entenda uma coisa: pare de orar pelos seus próprios interesses. Tem pessoa que talvez está do seu lado, que você não sabe como é que está a vida dela, está precisando de uma oração, está precisando que você ore por ela, igual a gente precisa que o Espírito Santo ore por nós. Nesse momento eu queria te convidar, querido, eu queria não só orar por você, mas eu queria orar com você. Se você quiser vir ao altar, querido, fique à vontade, a casa é sua. Mas lembre que o poder não está no altar, o poder não está aqui nessas escadas, não está aqui nessa estrutura. O poder, querido, está num coração aquebrantado de verdade. Então, em nome de Jesus, querido,
Aí onde você está, onde quer que você esteja, eu peço que você feche os seus olhos e comece a orar. Mas por favor, lembre do que nós aprendemos aqui hoje. Nesse momento eu vou pedir para você não orar por você mesmo, a não orar pelos seus próprios interesses, a não olhar pelo seu próprio umbigo, mas que você venha orar, querido, por aquela pessoa que está lá fora, por aquela pessoa que você sabe que precisa de um direcionamento, por aquela pessoa. Oh pai, oh mãe, ore por aquele seu filho, que você não vê a hora de ver ele pulando aqui dentro junto com você. Ah, esposa, esposo, ore pelo seu cônjuge, ore pelos seus vizinhos, pela sua comunidade. Querido, não direcione a oração pelos seus próprios interesses, porque o meu Jesus não fez isso aquele dia. O meu Jesus me mostrou que vale a pena, querido, eu morrer para que outro possa viver, que vale a pena eu passar fome para que outro possa comer, que vale a pena eu me despir para que outro possa se vestir, que vale a pena eu chorar para que outro possa sorrir. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, estou aqui, Senhor, para entregar os teus filhos, Pai. Ah, Jesus, eu não sei como está o coração deles, Pai, porque eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo que habita em mim conhece o coração de cada um, Jesus. Pai querido, a oração que eles estão entoando agora, meu Pai, que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos e entrar com providência, Senhor. Que, Pai querido, a tua mão forte, meu Pai, possa alcançar, meu Pai, essas causas, meu Pai, que eles estão orando, Senhor. Ah, Jesus, eu entrego os teus filhos, Pai, agradecendo, meu Pai, pelo teu sacrifício, e agradecendo, meu Pai, mais uma oportunidade de estar aqui, vivo, de pé e respirando, porque a tua graça nos alcançou mais um dia. Ah, Jesus, é o que te pedimos, meu Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, querido, nessa palavra, se você crê, querido, nas Escrituras, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim tua morada, e eu disse: és bem-vindo. O que tenho agora, eu tenho você. E eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei. Só tenho você. Só faltava eu perceber.
te amamos, Jesus. Nós te amamos, te amamos, te amamos. E não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti Expressa seu amor sozinho, pra ele aí, querido. me tornou teu filho. A gente já vai fez terminar. de mim tua morada. Mas expressa quanto E você eu ama a disse, presença. Expressa o que você sente por ele. não me Expressa nesse abandonou momento. todas as vezes. Você não está só, querido. Basta Você não eu está falar sozinho. pra você O amor nos amou. e O ficar amor tem um nome. O amor foi à cruz e pagou o alto E preço pela ficar sua vida. E não me abandonou todas as vezes que eu. Basta eu falar pra você e ficar feliz. E ficar feliz. Ah, papai, nós te amamos. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que ela não volta vazia. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Tu és tudo para nós. Nós te desejamos. A tua igreja te louva, te adora, Senhor. Nós te amamos, amigo Espírito Santo. Tu és tudo. Tu és tudo. Tu és tudo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, terror não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Muito obrigado, Jesus. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E o que será de nós? E o que seríamos de nós sem a tua presença, Pai? Nós te louvamos, Senhor, essa noite. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto. Obrigado por falar, ó Pai, aos nossos corações.
Abençoa, Pai, os seus filhos, que eles tenham, ó Pai, uma semana abençoada, Senhor, na sua presença. Faz o milagre, faz o sobrenatural, Senhor, na vida dos seus filhos. Traz a unidade, Senhor, para a tua igreja. Traz o amor por ti, o amor pelas vidas, o amor pela presença. Faz como tu queres. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Muito obrigado. Tu és tudo, Senhor. Muito obrigado. Aplauda o Senhor, querido, nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Vá em paz. Tenha um excelente final de semana.